Pessoal, vamos dar sequência aqui. Antes de eu começar a colocar a manta, eu gostaria de explicar para vocês aqui qual que é os espaçamentos que a gente usou nesse telhado. Lembrando que existe muita pergunta sobre cálculo de madeira e são informações que infelizmente eu não posso trazer. Uma que eu não tenho conhecimento para isso. O trabalho que eu faço é embasado em conhecimento prático, não tenho teoria para isso. E outra, que no Brasil existe dezenas de qualidades de madeira. Cada madeira tem uma densidade, cada madeira tem uma resistência. Então, para vocês terem uma ideia, essa madeira que a gente está usando aqui é o Guajará, é uma madeira de média densidade. E eu aplico esses espaçamentos geralmente em madeiras como Guajará, Cupiúba, Cambará, que são as madeiras que mais a gente tem aqui na nossa região. Tá joia? Aí não adianta o pessoal perguntar para mim sobre cumaru, massaranduba, porque eu não trabalho com essas madeiras aqui, então fica até difícil da gente poder orientar. Tá joia? Primeiramente, pessoal, o espaçamento que a gente usa entre os caibros aqui, ó. O caibro, geralmente a gente trabalha com 50 centímetros de eixo, que seria do centro desse caibro nesse aqui. Fica mais ou menos 45 centímetros de vão. Lembrando que a gente vai usar a ripa de 1,5 por 5. Na sequência, a gente tem as terças. Nesse caso aqui eu estou usando terça de 5 por 11. Essa terça de 5 por 11 eu coloco no espaçamento máximo de 2 metros. Então, o que vai determinar que as minhas tesouras fiquem a 2 metros uma da outra. Poderia de repente trabalhar com terça de 5 por 15 e aumentar esse espaçamento? Até poderia, lembrando que você vai ter uma carga maior em cada tesoura. Então você vai ter menos tesoura com um peso maior sobre elas. Então é tudo coisa que tem que ser levada em consideração quando você vai montar um telhado. As minhas tesouras, por sua vez, eu montei elas, essas maiores, vocês viram nos vídeos anteriores aí. Nós fizemos ela dupla, tem um espaçamento aqui de 13 metros. E ela foi feita tudo com peça 5 por 15. Lembrando que as mãos francesas, o suspensol, nós usamos tudo 5 por 11 também. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas terças. Eu vou mudar de posição aqui, ó. Uma polêmica muito grande que geralmente acaba acontecendo nos comentários sobre carpintaria é sobre posicionamento de mão francesa. E o correto seria sempre a terça apoiar no centro da mão francesa, formando um eixo ou um nó, como é chamado. Vocês observam aqui, ó, que eu tenho o eixo da mão francesa, o eixo do braço da tesoura e o eixo da terça, tudo encontrando no centro. Beleza, isso daqui é a forma mais correta. Eu sempre procuro fazer dessa maneira. Só que se essa mão francesa ficar 20, 15 centímetros antes, ou de repente se for uma tesoura um pouco maior, se precisar abrir ela um pouquinho e ficar, vamos supor, 15, 20 centímetros para frente, eu não vejo problema nenhum, pessoal. Porque se a minha terça estiver apoiando aqui, ó, e a minha mão francesa estiver aqui, dificilmente uma peça de 5 por 15 ela vai flambar nesse curto espaço que tem. É lógico que você não pode exagerar, você não pode pegar uma tesoura de 10 metros e querer fazer uma mão francesa só, e aí depois sobrar mais 2 terças para baixo, 3 terças para baixo, sem apoio nenhum. Então tem que ser coerente. Uma tesoura de grande porte, o ideal é que você tenha várias mãos francesas para poder distribuir a carga. Mas tem muita gente que às vezes acaba generalizando e criticando certas coisas desnecessárias. Esses dias eu vi isso num vídeo de um amigo e fiquei muito chateado, porque às vezes a pessoa posta o vídeo na intenção de ajudar e na intenção de passar um conhecimento gratuito, que a gente faz isso aqui de forma gratuita. E sempre tem um ou outro que acaba criticando de forma maldosa. Tá joia? Então, sempre que possível, faça a mão francesa apoiando no eixo da terça. Isso é muito, muito bacana e é a forma, como eu falei, mais correta. Porém, se em determinado lugar
Se precisar avançar ela ou encurtar ela um pouco, não vejo problema algum também. As peças que nós usamos na tesoura aqui, vocês viram que eu tenho uma terça, depois do lado de baixo aqui eu tenho outra terça e eu não abri uma segunda mão francesa. Por quê? Porque o espaço que eu tenho daqui até lá embaixo é 2 metros. Uma viga de 5 por 15, numa tesoura pequena dessa daqui, ela não vai ter movimentação num espaço desse. Então, por essa razão, eu não coloquei a segunda mão francesa. Então, é o que eu costumo falar, você tem que saber o que você vai fazer para saber como vai dimensionar a madeira. As peças que a gente usou, água furtada e espigão, também tudo 5 por 15. Então, pessoal, vamos retomar o raciocínio. Caibro 5 por 5, espaçamento que eu deixo máximo entre uma terça e outra, 1,50 m. Linhas de terça, espaço máximo que eu deixo entre uma tesoura e outra para a terça 5 por 11, 2 metros. Lembrando que esses 2 metros eu tenho que ter uma distribuição de terças. Não adianta nada eu trabalhar com caibro, por exemplo, de 5 por 11 e jogar uma carga de 3 metros em uma terça. Também não vai funcionar, então tem que ser coerente. As tesouras, quando é madeiramento em cima de laje, normalmente eu sempre faço tudo com 5 por 15, conforme vocês viram aqui. Deixando esse espaçamento que estou falando para vocês, de no máximo 2 metros uma da outra. Talvez alguém vai achar que é exagerado, talvez outros vão achar que está correto, porém é dessa forma que eu aprendi, é dessa forma que eu venho fazendo há muitos anos e vem dando certo, vem dando certo. Vocês quando virem o vídeo ao redor aí, tem várias casas que eu fiz há 10, 15 anos e graças a Deus eu tenho satisfação de passar e olhar e ver que o madeiramento ainda está em perfeito estado e em bom alinhamento. Então, o nosso objetivo é sempre esse, trazer um serviço de qualidade e que dure muitos anos para o nosso cliente. Pessoal, acho que eu acabei falando um pouco demais, peço até desculpa, mas esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe sempre o lar de cada um.